Olá, nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Sou Paulo Eduardo e muito feliz, agradecido a Deus por mais esta oportunidade. Caminhando aqui através da carta que Paulo escreve aos Filipenses, e eu te convido a me acompanhar. Nós estamos chegando agora no capítulo 3 desta carta, tão rica, tão preciosa, que Paulo deixa aqui escrito aos Filipenses e que tem tantas lições para as nossas vidas. Como você sabe, nós estamos fazendo estudos expositivos, analisando versículo por versículo, observando o contexto e trazendo então lição prática, para a nossa vida cristã. O capítulo 3, a gente vai observando Paulo voltando a atenção aqui dele para a questão da verdade que estava sendo atacada pelos falsos mestres, Isso era um problema muito recorrente daquela época. Várias das cartas de Paulo foram abordando essa temática dos falsos ensinos, dos falsos mestres. Algumas, o assunto central específico era esse, outros, esse tema foi abordado no contexto da epístola. Mas aqui, na carta de Filipenses, Paulo já mostrou a supremacia de Cristo lá no versículo 21 do capítulo 1. No capítulo 2 ele mostrou a primazia do outro, capítulo 2 lá no versículo 4. E então aqui no capítulo 3 Paulo vai falar desse ataque que a igreja estava sofrendo. A gente fala que era um tema recorrente naqueles dias, o que de certa forma também não é diferente dos nossos, A igreja ela sofre muito, mas muito, e os nossos dias estão preocupantes, Com tantas heresias, com tantos falsos pregadores. E com esse advento agora da internet, esses falsos mestres têm ganhado uma voz cada vez mais ecoante, Entrando em lares de centenas, milhares de pessoas através das redes sociais. E como isso é preocupante, as pessoas estão acreditando nisso. Mais do que nunca nós precisamos combater firmemente essas heresias, esses falsos ensinos que nós vemos por aí. Que texto oportuno, A verdade de Deus, ela vem sendo muito, mas muito atacada nos nossos dias também. E nos preocupa ver muitos que há pouco tempo andavam na palavra, hoje sendo levados por esses ventos de doutrinas, por essas heresias atacadas por aí. E muitas vezes não vem apenas desses insolentes críticos da fé, mas muitos que até se infiltram nas igrejas com essa falsa piedade, com heresias perigosas, muitas vezes tirando a suficiência da cruz de Cristo para colocar outras coisas juntos com a obra redentora, E vão enganando a tantos. Nós vemos com muita dor a igreja brasileira deixando o evangelho, deixando a cruz, para abraçar esse evangelho híbrido, Esse evangelho sincrético, místico. A gente fica da coisa que preocupa. Quanto misticismo infiltrado nas igrejas evangélicas hoje. Coisas que chegam a envergonhar, chegam a preocupar. Você sabe o que eu estou falando. Coisas que não parecem nem um culto ao Senhor, que assustam. A gente precisa tomar cuidado com isso. Hoje nós vemos uma mensagem do Evangelho, muitas vezes, centrada no homem. Você já deve ter visto essas mensagens onde a pessoa está falando apenas em crescimento, falando apenas no homem ser o centro, não é antropológico, o homem é o centro de tudo, e só vitória, só bênção para você, e se esquecem que o cristianismo é tomar a cruz. O cristianismo é você se doar, é você servir,
é você trabalhar para o Senhor, que a vida cristã é andar num caminho estreito, apertado. E a gente dificilmente vê esse evangelho sendo pregado hoje, mas uma mistura de tanta coisa. Evangelho que não está baseado na bendita obra de Cristo. E sabe por que engana muitos? Porque esses até muitas vezes usam a Bíblia. Muitas vezes até falam um ou outro texto bíblico, mas para alimentar o seu contexto. O culto ao Senhor, ele é preciso ser um culto baseado na Bíblia. Não é um espetáculo, não é um show, não é um movimento hipnótico, que o que nós vemos hoje são movimentos muitas vezes de hipnotismo, de verdade, e que ganham o nome de Espírito Santo. São pessoas que são levadas a terem momentos de êxtase emocional, psicológico, e alguém ainda diz, olha o Espírito Santo, isso é o Espírito Santo, quando na verdade não tem nada de Espírito. E aí você fala, Paulo, mas como você afirma isso? Pelas Escrituras, a Bíblia não dá base para essas coisas que a gente vê. A palavra de Deus precisa ser a minha regra de fé. E eu preciso caminhar de acordo com o que ela está falando. E essas coisas que nós vemos aí, na grande maioria, infelizmente, são coisas que não passam de meros movimentos carnais, da carne, hipnóticos, emocionais, e que pouco ou nada tem a ver com o verdadeiro Evangelho. E Paulo escreve essa carta combatendo isso. E nós precisamos estar de sobreaviso para não sermos enganados. Capítulo 3, nós vamos pensar como Paulo fala sobre nós tomarmos cuidado com essas coisas. E hoje eu quero deixar apenas essa introdução para você. Cuidado com os falsos ensinos, cuidado com os falsos mestres. Paulo volta a dizer, olha, no versículo 3 ele diz, eu vou escrever essas mesmas coisas para vocês. Eu faço isso com alegria, porque Paulo reforça aquilo que já tinha falado. E é por isso que nós falamos e vamos deixar hoje aqui essa exortação, acautelai-vos. E se você está vivendo no meio desses, aonde se incentiva o emocional, aonde se incentiva práticas que às vezes assustam, a orientação que nós damos é, sai do meio deles. Procura um lugar que ensina a Bíblia. Procura um lugar que valoriza mais as Escrituras, que estuda a palavra, a simplicidade das Escrituras, que nos orientam a sermos servos do Senhor, que não está interessado apenas em você ser o centro, mas que Cristo seja o centro de todas as coisas. Deus abençoe sua vida. Obrigado por me acompanhar. Se você não é inscrito nesse canal, eu peço que faça a sua inscrição e deixe o seu gostei, se eu não gostei, faça um comentário aí embaixo sobre o que você tem visto também nesses dias, o que você pensa sobre esse assunto. Sua participação é importante aqui também. Muito obrigado, que Deus te abençoe.